Olá, oficiais, futuros oficiais do Exército. Estamos aqui para mais um encontro. Força, foco e fé aí na missão. Vocês vão conseguir a aprovação aí de vocês. Então, assim, nós estamos dando continuidade, ao nosso assunto aí de geometria espacial. E hoje nós vamos entrar aí na geometria métrica. Então, hoje a gente já começa a falar aí de alguns poliedros, só que alguns casos particulares aí de poliedros. Então, o nosso tema de hoje vão ser os prismas, beleza? Então vamos lá. Definição de um prisma. O que é um prisma? Ele é um poliedro convexo, cujas faces laterais são planas e paralelogramos, e as bases poligonais congruentes, mesmo tamanho e forma, paralelas. Então aqui a gente tem o polígono da base ABCDE e aqui o polígono da base, A', B', C', D', E', certo? Então esses são os polígonos das bases, e as faces, a gente pode observar que essas faces são todas paralelogramos, beleza? Agora, quais são os elementos principais aí do prisma? O primeiro deles são as bases. Então, as bases são sempre congruentes em um prisma. O que significam congruentes mesmo? A gente já trabalhou isso daí, Congruentes significa que são exatamente a mesma, certo? Então, os dois planos aqui contêm duas bases que são exatamente iguais. A altura, que na verdade é a distância entre esses dois planos alfa e beta que são paralelos. As arestas das bases, ou seja, são os lados da figura da base. As arestas laterais, que são os lados dos paralelogramos, das faces laterais. E as faces laterais, como a gente já falou antes, são sempre paralelogramos, certo? E aí depende da classificação. Então, quanto à classificação, um prisma ele pode ser classificado como prisma reto, ou seja, as arestas laterais são perpendiculares ou ortogonais aos planos da base. Então, vão formar um ângulo de 90 graus em relação à base. Oblíquo, se essas arestas formam um ângulo diferente de 90 graus, que é o caso dessa figura. Então, esse primeiro aqui é um prisma reto, e esse daqui é um prisma oblíquo. E ainda pode ter a classificação como regular. Regular é sempre um prisma reto e a base tem que ser um polígono regular, certo? Então, se o polígono é chamado de regular, quando o polígono da base é um polígono regular. Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono regular, então aí sim, a minha base sendo regular, meu polígono ou meu prisma vai ser também regular, certo? E aí, os lados apresentam a mesma medida e todos os ângulos internos são congruentes entre si, certo? Isso não vale para a altura, nem para as arestas laterais, é apenas para os lados de mesma medida em relação ao polígono da base, tá ok? Então aqui, 3 exemplos. O primeiro, prisma reto. O segundo, um prisma oblíquo. E o terceiro, um prisma regular, certo? Então, as 3 classificações aí possíveis para um prisma. Nomenclatura. Como é que funciona aí a nomenclatura? A nomenclatura é sempre em relação ao polígono da base, certo? Então, se a base é um quadrado, a gente vai ter um prisma quadrangular. Se a base é um triângulo, prisma triangular. E aí, sucessivamente, de acordo com o número de
lados da base, ou seja, de acordo com o polígono da base. Então, ó, face pentagonal, a base é um pentágono, face octagonal, a base é um octógono, certo? Então, essa é a nomenclatura, né, de um prisma, sempre em função do polígono da base. Por que isso é importante? Para você saber identificar, né, a nomenclatura e a classificação, para você poder trabalhar bem, porque às vezes, né, pode aparecer uma questão onde ele não te forneça a figura, só te dê essas informações no enunciado. E aí você tem que saber trabalhar bem essas informações, ok? Então aqui, ó, prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, de base pentagonal e o outro de base hexagonal. Repare que todos esses aqui são prismas retos, certo? Então, prisma reto triangular, um prisma reto quadrangular, certo? Então, essa é a classificação aí desses prismas. Agora vamos lá, quanto às áreas. Então, assim, quando a gente entra nos sólidos geométricos, a gente começa a poder calcular área, volume, certo? Então, vamos lá. Área lateral, né, de um prisma é a soma das áreas das faces laterais, ou seja, a soma das áreas dos paralelogramos, certo? Então, se ele é com base regular, todos os paralelogramos serão congruentes, então fica bem mais fácil. Mas se o polígono da base for escaleno, então aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só não esquecer que é a soma das áreas de todos os paralelogramos. A área da base, né, que é a área do polígono da base, certo? Então, polígono da base, a base é um triângulo. Vou calcular a área da base, né, a área desse triângulo. A base é um pentágono. Vou calcular a área do pentágono. E a outra é a área total, né? Então, a área total é a área de toda a superfície do prisma. Então, essa área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu tenho duas bases iguais, certo? Então, para poder dar aí a área total, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que multiplicar aí a área da base por 2. Coloquei aqui também, ó, que é importante, né, prestar atenção aí no enunciado, certo? Pois em alguns casos, né, como exemplos aí envolvendo embalagens, o enunciado pode ou não considerar, né, a tampa da caixa no cálculo da área total. Então, por exemplo, é um problema envolvendo uma caixa. Então tem que prestar atenção, se essa caixa tem tampa, então é 2 vezes a área da base. Considere a caixa sem a tampa, então é 1 vez só a área da base. Ok? E por fim aqui o volume, né, que é pelo princípio de Cavalieri. O volume de um prisma, eu costumo aqui associar o volume do prisma, prestando bem atenção aí, né, todos aí já conhecem aquela peça de queijo, né, queijo inteiro, né, aquele que é um formato de prisma. O que acontece se a gente fatiar, né, essa peça de queijo toda em fatias bem fininhas, né, quase desprezando aí a altura da fatia, né, a espessura da fatia? Eu vou ter, na verdade, somente área, certo? Cada fatia, então, vai ter somente área. Só que aí o que acontece? Eu volto a empilhar todas essas fatias, e aí ao invés de só área, eu agora tenho área e também tenho altura. Então, né, o volume, né, de um prisma é a área da base, ou seja, a área de uma fatia, vezes a altura, certo? Então, o volume do prisma é sempre área da base vezes altura. Beleza? Alguns casos particulares aqui envolvendo, né, os prismas. Então, prisma já é um caso particular de poliedro, e dentro dos prismas, caso particular, cubo e paralelepípedo. Então vamos lá, no cubo. O cubo é o poliedro regular, né, o hexaedro regular, são 6 faces quadradas. E aí o que a gente tem aqui, né? Quais são os elementos? A área total. Todas as arestas são iguais a A.
Então, como é um quadrado, eu tenho 6 faces, né, que são quadradas de lado A. Então, a área total, 6 vezes a área de um quadrado. Então, 6A ao quadrado. Certo? Agora aqui, para diagonal do cubo. A diagonal do cubo é esse segmento, né? Nesse caso aqui é o JH. É o segmento JH. É a diagonal do cubo. E HF é a diagonal da face, certo? Então, diagonal do cubo, ela passa pelo centro da figura, passa por dentro da figura. E a diagonal da face é a diagonal aí na superfície, certo? Só que se a gente prestar bem atenção, aqui vai formar um triângulo retângulo, certo? Aqui é A, aqui é Dzinho, só que esse Dzinho não é a diagonal de um quadrado? Então esse Dzinho aqui, ele é A raiz de 2, certo? Então, a diagonal aí aplicando Pitágoras, né? A ao quadrado mais 2A ao quadrado, isso vai dar 3A ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, a gente chega aí na diagonal do cubo, que é sempre A raiz de 3, certo? E por fim o volume, né? O volume é o produto das dimensões, né? A área da base, A ao quadrado, vezes a altura, que também é A. Então o volume, A ao cubo. Tranquilo? Então esse aí é o caso do cubo. Paralelepípedo. Então, aqui eu coloquei um paralelepípedo, os mesmos elementos. Porém, agora, né, considerando aqui, né, A, B, C, né, diferentes. Posso ter A e B iguais? Pode. Né? Pode ser A e C iguais? Pode. B e C? Sim. Né? Então, duas delas podem ser iguais. Se as três forem iguais, então não é um paralelepípedo, é um cubo. Certo? Então, vamos lá. Supondo aqui as três, né? A, B, C. Então, a área total. Se a gente reparar bem, a gente tem duas faces AB, que é essa daqui de baixo, e a outra aqui em cima. Eu tenho duas faces BC, que é essa da frente e a daqui de trás. E tenho as faces AC, que é essa lateral esquerda e a lateral direita. Então, a área total é 2 vezes AB, AC, BC. Então, 2 vezes, né, AB mais AC mais BC, a área total. Da mesma forma que a gente trabalhou no cubo, a gente pode trabalhar também a diagonal do paralelepípedo. Então, ó, esse Dzinho aqui, que é a diagonal da face, ele é quem? É raiz, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado. E esse daqui é C. Para encontrar a diagonal do paralelepípedo, vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu sei que aqui a tentação é grande, né, para simplificar esse quadrado com a raiz, né, mas não pode por causa da soma, certo? Então, tem que calcular primeiro aqui dentro para depois extrair a raiz quadrada. Beleza? Então, diagonal aí do paralelepípedo, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E para a gente encerrar, né, o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é a área da base, nesse caso aqui é A vezes B, vezes a altura C. Então está aqui, né, o volume do paralelepípedo ABC. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vou deixar depois, né, um material para vocês, né, com as questões, os exercícios. E nos encontramos aí depois. Beleza? Um forte abraço para todos, bons estudos e mantenham aí o foco